Muito bem, bom dia pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula, tá? Agradeço vocês aí por já estar presente na nossa aula hoje de análise das demonstrações contábeis, né? Hoje, 6 de outubro do ano 2021. Então, estamos aqui de volta, né, para aprender um pouquinho mais. E hoje, basicamente, a gente começa aí falar realmente sobre os índices, os quocientes, tá? Vocês vão aprender aí basicamente como que se faz uma análise de balanço e DRE, que a gente vai mais trabalhar, tá ok? Eu acredito que vocês foram, assim, na avaliação, foram bem tranquilos, né, em questão aí das questões. Deixa eu ver aqui. Na verdade, vocês não fizeram só, na verdade, atividade, né? A atividade foi até bem tranquila, né, que a gente passou para vocês. Em questão da avaliação, deixa eu ver aqui. Vocês tiveram atividade, tiveram também avaliação. Isso? Foram bem, pessoal? Nessa questão das avaliações? Então, tinha perguntas que eu ficava meio confusa, Aham. não sabia se era, se não era. Eu acho que faltou um pouco mais de estudo do material. Mas foi bem? Não, foi. Né? Era uma tentativa, né? Duas. Duas Ah, sim. tentativas. Então foi essa que eu acho que eu fui melhor na segunda tentativa. Isso, valia 5 pontos, tá? E aí depois, basicamente, o que vai acontecer? Provavelmente nós vamos ter mais 2 aulas fora essa e depois o professor Giovanni provavelmente volta com vocês, tá? Então, são questões assim, o método que eu avaliei, vou passar para ele, então ele vai voltar, tá? Lembrando aí que a gente tem mais aí, depois dessa, mais 2 aulas, e aí o professor Giovanni, acredito que ele já volte, tá? E aí ele vai continuar a questão dos métodos de avaliações com vocês. Então, não sei que forma que ele vai pontuar essa prova, mas eu acredito que eu vou até passar para ele como que eu estou fazendo, para não prejudicar o aluno, tá? Questão da primeira prova valendo 5 pontos, a segunda 5 pontos também, a terceira 10 pontos, tá? E as atividades, os somatórios que vocês estão fazendo aí vai fechar um 10 também, então fecha os 30 pontos, dividido por 3, vocês têm a média final, tá bom? Para facilitar, é um meio que deu certo, desde os PLSEs que a gente está fazendo isso, e tá tranquilo, o aluno está conseguindo, tá? Para não apertar muito devido aí à questão do tempo, a questão do sistema também, mas acredito que vai ficar bem tranquilo para vocês, tá ok? Bom, deixa eu só abrir aqui o arquivo, né, para a gente começar a nossa aula de hoje, e aí a gente vai falar um pouquinho dos quocientes, tá? Então, essa aula, basicamente, ela fica postada no portal Cigar, tá? Então, vocês podem depois acessar lá, depois da aula vocês podem estar acessando, o material vai estar lá e vai estar todas essas informações que a gente está postando aqui, tá? E como eu sempre falo, né, como eu falei aí para a Patrícia, é essencial que o aluno acompanhe as nossas aulas síncronas, tá? Por quê? Para tirar dúvida. E isso é importante. Ah, mas eu vou assistir gravada depois. Tranquilo, existem alunos que não conseguem tá acompanhando síncrono por causa do trabalho. Tem muita gente trabalhando. E a gente considera isso, tá? A gente não quer que o aluno desista, que o aluno desanime, né? E a previsão, a gente está contando com isso para que volte às aulas presencial o ano que vem, tá? Se tudo der certo, a gente está vendo a questão da vacinação. Por quê, pessoal? Porque nada melhor do que você estar ali na sala de aula, né? Junto com o professor, tirando dúvida, fazendo as atividades. E isso é importante, tá? Isso é muito importante. É o que a gente quer que vocês sempre estejam, né? Ali na aula tirando dúvida. Eu acredito que melhora aí o aprendizado, tá? Não é que vai ser aí de forma que o aluno capta tudo, não, mas é uma forma aí que a gente tem de estar presencial, fazendo atividade, né? Que o online às vezes tem algumas restrições aí para os alunos, né? Devido à questão da internet, do computador, mas assim a gente vai trabalhando, tá? Com essas questões aí presencial, tá? Bom, eu acredito que vocês já estão vendo aí na tela, então a gente vai falar um pouquinho das análises, né? O que se compõe através dessa questão dos quocientes, dos índices, vocês vão saber a partir de agora, tá? Então, se a gente pensar sobre a contabilidade, né? Como vocês, a maioria do pessoal está fazendo economia, a contabilidade ela está integrada junto no curso de vocês, economia, tá? Então, o que isso quer dizer da contabilidade integrada à economia? É como um grande banco de dados, tá? Então, basicamente, vai ser o quê? Importante e útil na geração de informações. Vocês vão ver mais ou menos aí
como que se compõe essa parte, né, dos índices. Professor, mas como que faz a análise? É o que nós vamos fazer. Para quê? Basicamente, através das análises, né, as análises que vocês vão fazer, vocês vão ter aí tomada de decisões operacionais e estratégias, como a gente fala, tá? Então, tudo começa pelo registro de fatos contábeis. Vocês aprenderam aí em contabilidade geral, né, antes dessa disciplina, um pouquinho sobre essa disciplina muito importante, tá, pessoal? Mesmo que vocês estão no curso de economia, a parte de contabilidade, ela é essencial, tá? É essencial, tanto na parte empresarial como particular também, tá? Então, normalmente, para aquelas empresas que possuem sistema integrados, né, ou seja, coordenado, como o departamento financeiro, fiscal, pessoal, vem aí basicamente a composição de análise, mas muitas vezes nem sabe o que está fazendo, né? Mas através desses dados que você tem, através de um índice, você consegue fazer uma análise mais detalhada da sua empresa, tá? Então, os quocientes a serem utilizados, eles vão depender da necessidade do usuário e da informação. Então, tem usuário que utiliza um quociente, tem outros que utilizam outros quocientes. Um exemplo que a gente coloca para vocês, pessoal, só para iniciar aí, né, falando de análise, temos os bancos, né, na condição de fornecedores de crédito. Então, quando a empresa precisa de um empréstimo, ele vai lá no banco. O que o banco ele verifica nas demonstrações contábeis da empresa? Principalmente o foco nos quocientes de endividamento e liquidez, tá? Então, basicamente, endividamento e liquidez, vocês vão entender isso, essa análise que a gente vai fazer. Por outro lado, nós temos os gestores de indústrias, né? Que procuram o quê? Focar nos quocientes de giro, ou seja, giro de estoque, contas a receber, e é focado no índice de liquidez. Então, vocês vão compreender cada índice desse, tá? Então, para os fins didáticos, né, para a gente aprender um pouco mais sobre essa questão da literatura, nós dividimos os índices em quocientes, nos seguintes grupos. Nós vamos falar um pouquinho do liquidez, tá? Quociente de liquidez, imobilização, endividamento, giro e rentabilidade. Então, tudo isso aqui vai estar dentro de uma disciplina que vai ser, né, uma disciplina muito importante para vocês. Vocês vão ver que é bacana demais, tá? Que a gente vai fazer análise vertical, horizontal, aí a gente vai calcular os índices para vocês compreenderem. No final, a gente faz um relatório, tá? Bom, dentro dos quocientes de liquidez, pessoal, nós temos aí a questão da capacidade de solvência de uma empresa, ou seja, é realizada através desse cálculo, interpretação desse índice. Então, através desse índice, o que ele vai trazer de objetivo, né, principal? A gente pode medir a capacidade que a empresa tem de cumprir com as suas obrigações. Então, vocês ouviram falar sobre essa questão dos bens, direitos e obrigações lá na contabilidade geral, tá? Pode ser que algum aluno já faz tempo aí que fez essa disciplina, mas eu acredito que vocês lembram, né? Vocês lembram do balanço patrimonial? O que vocês me dizem? Lembra do balanço? O que o balanço trata? Vamos ver se vocês estão lembrados. O que vocês me dizem? Patrícia, Maélio, o que quer dizer o balanço patrimonial? Vocês estão lembrados? A saúde financeira da empresa? Na verdade, assim, ó, o balanço interpreta ele como o que a empresa possui. O que é a questão do patrimônio. Às vezes, quando alguém pergunta para você qual que é o seu patrimônio, Patrícia, e os demais, patrimônio não é só aquilo que eu tenho de bens, tá? Então, engloba os direitos e obrigações. Então, por isso que a gente tem o balanço. O balanço, ele se divide em bens, direitos, que está do lado do ativo, e as obrigações está do lado do passivo, tá? Então, vocês vão entender basicamente isso. Então, quando se fala balanço patrimonial, é o que a empresa tem, tá? Como bens, direitos e as obrigações. Então, dentro desses índices de liquidez, nós temos aí o liquidez corrente, vocês vão entender também. A gente vai explicar nessa aula. Aí, posteriormente, na próxima aula, a gente já começa a fazer os cálculos, tá? Vamos ter o liquidez seca, liquidez imediata e liquidez geral. E essas são as análises principais que as empresas, quando tem um analista lá dentro, fazem, tá? Para saber como que está o andamento da empresa. Então, quando se fala em liquidez, está relacionado todos os bens e direitos, tá? Com as obrigações da empresa, tá? O ponto-chave, quando a gente fala, né, para todos essa questão da liquidez dos quocientes, pessoal, é o resultado da divisão, igual a 1. Indica que a empresa possui uma unidade monetária para cada outra devida, ou seja, você tem como pagar as suas dívidas, né? Um exemplo, eu tenho bens e direitos, né? Divido pelas obrigações. Se der igual a 1, e o tanto que eu tenho ali de aplicação de recursos, basicamente eu consigo pagar as minhas obrigações. Se eu vender essas aplicações de recursos, eu consigo quitar, tá? Então, esse é o ponto que não pode ser considerado como um ponto de equilíbrio. Por quê? Porque a gente tem que ter acima de 1, tá? Então, a gente vai ver alguns fatores essenciais financeiros.
Entre os quatro índices, nós temos aí esse índice de liquidez corrente. Qual que é a fórmula? Então, vocês vão utilizar, tá? Depois vocês podem, eu acredito que vocês fazem anotação no caderno, apesar que essa aula está postada no portal SIGA, né? Qual que é a fórmula? É o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Então, vocês vão ver o total lá. Nós vamos ter exemplos depois para vocês verem. E isso retrata o índice de liquidez corrente. Então, o que eu tenho de ativo circulante, né, em relação ao passivo circulante. Aqui, pessoal, o resultado tem que ser o quê? Maior que 1, tá? O que vai refletir esse índice? Na capacidade de pagamento de curto prazo da empresa, tá? Então, ó, esse índice ele encontra-se estável com um patamar superior a 1. Então, ficou abaixo de 1, a empresa começa a ter problema com as suas obrigações. Ele não consegue quitar, tá? Então, o princípio que a gente fala, o valor tem que ser 1. Indica que para cada um de dívidas, a empresa tem R$ 1 de recursos para quitar, tá? Então, esse índice não mede a sincronização entre pagamentos e recebimentos, nem a liquidez de estoque, tá? E de contas a receber. Por outro lado, os estoques vão ser realizados o quê? A preços de mercado, esses que são elevados, principalmente que vai ampliar a segurança do indicador. Então, a gente vai ver basicamente o que se trata o índice de liquidez corrente. Tá? Então, ao interpretar esse índice, tá? O chamado ILS, basicamente, nós vamos ter aí variações, como que crescimento exagerado de contas a receber, né? Ou seja, você tem muito clientes te devendo, então a empresa tem que fazer uma análise. Aqui, na verdade, esse ILS, pessoal, é conhecido como ILSC também, tá? Além do S. A empresa tem muito estoque, né? Não consegue vender, então através disso a gente faz uma análise e entre outras possibilidades que a gente trata para vocês, tá? Dessa forma, pessoal, esses slides, é claro que a gente não vai ficar lendo, mas a gente vai explicar cada slide. Tendo dúvida, baixa ele e faça uma leitura, tá bom? Isso é importante vocês lerem. Por quê? Porque aqui a gente faz um resumo. Vocês podem observar que a gente não fica lendo o slide, a gente passa lá, conforme a nossa aula, você pode ir lendo, e se surgir dúvida, a gente vai estar respondendo, tá? Então, esse é o índice de liquidez corrente. Qual que é o índice de liquidez seca? Pessoal, índice, quando se fala liquidez seca, é o ativo circulante, o total do ativo circulante menos o estoque, tá? Dividido pelo passivo circulante. O que isso representa, professor? O objetivo desse índice é apresentar a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo sem levar em consideração do estoque. Só isso, tá? Então, quando a gente retira o estoque do cálculo, a liquidez da empresa passa a não depender desses elementos não monetários, tá, pessoal? Então, através desse índice, a gente sempre fala, né? A gente pode medir a capacidade que a empresa tem de pagar suas dívidas diante de uma eventual paralisação das vendas, tá? Então, é naquele sentido, você tira o estoque, você tem uma movimentação grande. Se parou o estoque, no caso aí da pandemia, né? Começou a não ter mais matéria-prima, vamos supor, um certo momento. A empresa consegue se manter com o que ela tem fora o estoque? É essa análise que a gente faz, tá? Então, dentro do liquidez seca seria o ativo circulante menos estoque, dividido pelo passivo circulante. Já no liquidez imediata seria o quê? Seria o disponível dividido pelo passivo circulante. Então, se vocês forem ver essa barrinha, é dividido, tá, pessoal? Então, basicamente, seria uma divisão. Qual que é o objetivo desse índice? Apresentar a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo, sem levar em consideração a conta de estoque e a questão aí de outras disponível, né? Outros disponível. O que a gente pode dizer dessa conta disponível? Disponível, pessoal, quando se fala disponível em contabilidade, seria o caixa, banco e títulos negociáveis, tá? Então, o que a gente faz? A gente só utiliza essa conta do disponível. O que eu tenho de dinheiro, vamos supor, tá? Para quitar minhas obrigações. É claro que nem sempre a empresa tem aí um índice bem desejável. Por quê? Porque ela não fica com muito dinheiro em caixa, tá? Então, no caso, esse índice, ele passou a ter pouca relevância na maior parte das empresas. Por quê? Né? Por causa do desenvolvimento do mercado de crédito. Então, nos dias atuais que a gente fala, não é aconselhável a gente manter disponibilidade muito elevadas, tá? Ou seja, deixando de investir na empresa. Muito dinheiro parado, basicamente é o quê? É um prejuízo, tá, pessoal? Então, às vezes a gente acha assim, vou deixar meu dinheiro lá no banco. Se você não fizer uma aplicação, algo que vai multiplicar o seu dinheiro, mesmo que seja pouco, aquele dinheiro é irrelevante, né? Por quê? Porque você não está ganhando nada, você está perdendo às vezes, ao invés de você fazer um investimento, tá? Que vai te dar um retorno maior. Então, a gente utiliza o de liquidez imediata. E o geral?
Bom, enquanto os outros índices que a gente fala foca no curto prazo, esse liquidez geral, pessoal, ele já abrange o total, ou seja, o longo prazo. Tá? Qual que é a fórmula? Ativo circulante mais realizável a longo prazo, dividido pelo passivo circulante mais o passivo não circulante. Tá? Vocês podem observar que aqui, ó, no caso, não entra imobilizado e investimento intangível. Tá? Então, isso é importante a gente perceber nessa liquidez geral. Por quê? Porque é só o primeiro item do ativo não circulante, realizável a longo prazo. Se vocês forem ver lá no plano de contas, vai ter assim, ó, ativo circulante, ativo não circulante, que subdivide em realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. Tá? Então, é o ativo total somente do ativo circulante, mais o realizável a longo prazo. Os outros três ficam de fora. Tá? E qual que é o objetivo desse índice de liquidez geral? Medir a saúde financeira da empresa a longo prazo, tá? Considerando o quê? Os direitos e obrigações em um período de no mínimo 12 meses. Tá? Então, como visto nessa equação que a gente fala, ele é o resultado da divisão do ativo circulante, todo o dinheiro que a empresa tem, né, em caixa, bancos, como eu falei para vocês, mais o realizável a longo prazo, ou seja, valores que a empresa tem a receber no longo prazo. Tá? Então, no passivo circulante, basicamente vai ser as dívidas de curto prazo mais o não circulante, que aí engloba a questão do longo prazo. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Qualquer dúvida vocês podem estar perguntando. Eu acredito que é mais nos exercícios, né? Mas vocês podem estar tirando dúvidas se houver aí conforme a nossa explicação. Então, pessoal, lembrando que o ideal desse índice, né, é que o resultado ele seja maior que 1, ou seja, para cada R$ 1 existente de passivo, dívidas e obrigações, a gente vai ter exatamente R$ 1 para pagar com recursos próprios, tá? Então é importante a gente observar dentro desse contexto. Então, mas o ideal mesmo é que seja sempre maior que 1. Mas se chegar a apenas 1, eu consigo quitar com as minhas obrigações com o que eu tenho na empresa, tá? Então eu não preciso ficar pegando empréstimo, tá? Dentro dessa questão dos índices de liquidez, nós temos os coeficientes de imobilizações. O que seria os coeficientes de imobilização? Eles visam avaliar se os investimentos, principalmente os efetuados ali da parte produtiva, né, estão consistentes, ou seja, se estão apresentando uniformes ao longo dos anos, tá? Então, existem variações que a gente tem que fazer uma análise. Essa variação, ela é boa ou ela é ruim? Então, dentro dessa questão dos quocientes de imobilização, nós vamos ter imobilização do ativo, dos capitais de longo prazo, do capital próprio, tá? Do imobilização do capital próprio, que aí envolve a questão do ativo não circulante menos investimentos, e também dentro do capital próprio, vocês podem ver que são 3 aqui, ó, que um é diferente do outro, tá? Que é basicamente ativo, somente o ativo circulante, nós vamos ver a fórmula a seguir, o ativo circulante menos investimentos e o ativo não circulante menos o imobilizado, tá? Então, índice de mobilização do ativo. Então, esse índice, ele tem o objetivo principal de demonstrar o nível de engessamento dos recursos próprios. Por quê? Como eu falei para vocês, às vezes vocês têm dinheiro e está parado, né? Fizeram uma aplicação não tão boa, aquele dinheiro não vai te trazer um rendimento que você procura. Então, é necessário fazer uma análise, tá? Por quê? Quanto maior o índice, maior a dependência de terceiros para quê? Para atender esses compromissos da empresa, tá? Qual que é a representação? Mobilização do ativo. Ativo imobilizado dividido pelo ativo total, tá? Um índice menor que 50%, ele é recomendável, tá? O que isso representa? Do ativo total, quanto eu, né, coloquei no imobilizado? Porque se vocês forem observar, pessoal, o imobilizado é diferente do investimento, tá? Então, como se você comprasse lá mesas, cadeiras. Então, se você pegar o valor total do imobilizado que você tem dividido pelo ativo total, vai ter um percentual, né, que varia, tá? 0,5, 0,6, 0,4. Então, o ideal dessa imobilização do ativo, que a gente está falando do imobilizado pelo ativo total, seja menor que 50%, tá? Então, tudo isso engloba na parte de análise. Nós temos imobilização de capitais de longo prazo, tá? Qual que é a fórmula, né? Então, a fórmula vai ser o ativo não circulante menos realizável a longo prazo, dividido pelo passivo total menos o passivo circulante. O que isso quer dizer? Que seria o ativo circulante menos o realizável a longo prazo, que seria o passivo não circulante, como vocês podem ver, tá? E algumas bibliografias vocês vão encontrar esses tipos de fórmula, tá? Então, basicamente aqui, ó, a gente pode colocar ativo não circulante menos realizável a longo prazo, porque daí vai entrar o investimento imobilizado intangível, dividido pelo passivo não circulante, tá? Então, a gente pode compreender isso também.
Temos a questão aí, a imobilização do capital próprio, do ativo não circulante. Então, o que a gente verifica nessa fórmula, né? A gente vai verificar o que a gente tem de ativo não circulante menos realizável a longo prazo em relação ao patrimônio líquido. Então, o quanto eu tenho de investimento que veio de recurso próprio. Por quê? Porque lá na contabilidade geral, vocês aprenderam o que é o patrimônio líquido. É o que a empresa tem, né? Ou seja, recursos próprios. Então, o que foi aplicado lá no ativo não circulante em relação ao patrimônio líquido? Qual que é o percentual? É o que a gente vai ver, tá? Temos a questão aqui do ativo circulante menos investimentos. Então, essa fórmula a gente vê o quanto de recursos próprios eu investi, tá? Tem lá investimentos, ó. Tem investimento, basicamente, dividido pelo patrimônio líquido. Qual que é, né, a fórmula? Né? É o ativo não circulante menos investimento. Então, vai ter o investimento dividido pelo patrimônio líquido que a gente vai fazer posteriormente, tá? Temos a questão do imobilizado também. Então, depois do investimento, nós temos o imobilizado. Então, esse índice, ele tem o objetivo principal, medir o quanto a empresa usa dos seus recursos próprios para financiar ali o seu ativo imobilizado. Qual que é a fórmula? A fórmula é o ativo imobilizado dividido pelo patrimônio líquido, tá? Então, ativo não circulante menos o imobilizado. Essa é a chamada imobilização de capital próprio. Temos aí a questão, dentro desse índice, né, que quanto menor esse índice, melhor será a capacidade financeira da empresa, tá? Então, o índice menor que 100%, que a gente fala, indica que a empresa ela vai conseguir financiar todo o seu ativo imobilizado e ainda a sobra de recursos para financiar o realizável a longo prazo, tá? Então, é importante a gente entender essa parte, né? Eu sempre digo, os alunos compreendem um pouco mais quando a gente começa a desenvolver, né, consegue desenvolver aí as contas, né, as continhas. Dentro dessa questão, a gente falou dos quocientes de mobilização. Temos os quocientes de endividamento, tá? Também conhecido pelo nome de estrutura de capital, tá, pessoal? Então, algumas bibliografias que vocês forem pegar, até lá no plano de curso, tem lá os livros, né? As bibliografias indicadas que a gente passou para vocês. Como eu sempre falo, não fique só nas nossas aulas, tente fazer uma leitura mais detalhada posteriormente, tá? Por quê? Porque a gente tem aí um tempo já definido na nossa aula, mas o conhecimento não vem só da aula, que o professor fica explicando. Por quê? Porque às vezes a gente não consegue entender tudo, né? Como que eu vou entender, né? Através de leitura e posteriormente fazendo perguntas para o professor. E isso aí é essencial para a gente aprender, tá bom, pessoal? E tem o objetivo principal, esses quocientes de endividamento, a gente avaliar a saúde financeira da empresa, tá? O que isso quer dizer? Vai mostrar a relação entre o capital próprio da empresa e o capital de terceiros, né? Vocês vão ver mais ou menos como que funciona essa questão, tá? Esses quocientes de endividamento, ele vai descrever com clareza os números, a intensidade com qual a empresa se apoia em recursos. É mais próprios ou mais de terceiros? É isso que a gente faz essa análise, tá? Então, os fornecedores em geral têm nesses quocientes sua principal fonte de informação para avaliar a empresa aí com concessão a créditos para análise e efetuar aí vendas a prazos, tá, pessoal? Então, isso aqui o que é? É nada mais a empresa fazer uma análise, tá, das suas demonstrações contábeis e verificar a sua capacidade de pagamento. Eu tenho mais recursos próprios ou de terceiros? Por quê? Se você tem mais recursos de terceiros e você compra a prazo, né, você vai ter mais dívidas. Então, as empresas fazem uma análise prévia sobre a questão dessas demonstrações contábeis, tá? Então, dentro dessa questão do endividamento que a gente fala, tem o grau de endividamento da empresa, o GE, que se fala, né? Tem o grau de endividamento relativo, grau de independência financeira e o grau de endividamento de curto prazo. Não se preocupe, isso aqui vocês vão ver tudo um pouquinho aí no decorrer das nossas aulas, tá? Por fim, pessoal, antes da gente olhar as equações de endividamento, vale uma observação que sempre a gente coloca, né? Esses indicadores, eles também informam se a empresa utiliza mais recursos de terceiro ou dos sócios acionistas, que é lá do patrimônio líquido, tá? E dentro disso também a gente fala que se os recursos de terceiro têm seu vencimento maior escala no curto prazo ou longo prazo. Então a gente faz uma análise, tá? Então é interessante a gente observar essa parte, que uma participação de capital de terceiro exagerada em relação ao capital próprio torna-se uma empresa vulnerável, tá? Ou seja, uma empresa endividada, tá? Então é importante a gente perceber o que se tem, né, dentro desse quociente. O que seria o grau de endividamento da empresa, pessoal? Então nós temos aí as duas demonstrações principais que a gente vai estar trabalhando com vocês, tá? São informações relevantes para quê? Para a gente fazer uma análise e ver a relação dos negócios, tá? Então a utilização desses indicadores
né, derivado das informações, é que vai mostrar aí como que está a empresa, tá? Então, diversos índices eles podem ser calculados a partir dessas demonstrações. É o que a gente vai explicar para vocês. Dentro dessa questão, o primeiro, né, que a gente sempre fala, nós temos aí o grau de endividamento da empresa, o GEE, tá? Qual que é o objetivo desse índice? Descobrir a proporção dos ativos financeiros com os recursos de terceiro. Como que eu faço para encontrar? Passivo circulante mais passivo não circulante dividido pelo ativo total, tá? Então, o GE, que é o grau de endividamento da empresa, ele é conhecido como índice de débito, mede a porcentagem de recursos totais provenientes de credores, ou seja, incluindo todas as obrigações, tá? Inclusive aí a de longo prazo. É o que a gente faz uma análise. Então, os credores, eles preferem o quê? Índice de endividamentos moderados. Quanto menor o índice, maior será a sua margem de segurança, tá? Em caso ali de liquidação. Então, já os proprietários buscam fonte de recursos para quê? Para alavancar os seus ganhos. Por isso que eu falo, às vezes dinheiro parado não traz, né, muitas vantagens, tá, pessoal? Então, através disso, a gente faz uma análise mais detalhada, tá? Então, quanto menor for essa proporção, mais tranquila será a situação da empresa, tá? É bem legal a gente fazer essa análise, tá? Temos aí o grau de endividamento relativo, o que, que é isso, né? Vai mostrar o nível de endividamento da empresa, se pouco ou se muito, né? Que a gente vai fazer uma comparação entre o patrimônio líquido versus as obrigações que ela tem no curto e longo prazo, ou seja, do passivo, tá? Então, lá do lado do passivo, eu tenho o passivo, dividido pelo patrimônio líquido, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, passivo total. Como eu falei para vocês, pessoal, algumas bibliografias vocês vão encontrar. Se eu pegar o passivo total menos o patrimônio líquido, eu vou ter aqui o passivo circulante mais o passivo não circulante, tá? É a mesma coisa. Então, o resultado dessa equação sempre será um número que vai indicar quantas vezes a dívida é maior do que o patrimônio da empresa, tá? É o chamado endividamento relativo. Então, quanto menor o resultado, melhor será a situação financeira aí da organização, tá? Independência financeira é outro quociente aí importantíssimo. Qual que é a fórmula? Patrimônio líquido dividido pelo ativo total, tá? Então, a gente pode verificar nessa equação, esse índice ele vai demonstrar o quê? Uma informação do comprometimento do capital próprio da empresa em relação ao ativo total da mesma, né? Por exemplo, se o índice ele for igual a 0,8, vai significar que 80% do ativo da empresa é financiado pelo capital próprio, tá? Então, a gente sempre fala, né? Trata-se de um índice difundido, que quanto menor o grau de independência financeira, melhor. Porém, isso não corresponde com a verdade, tá? Por quê? Porque vai depender muito do ramo da atividade da entidade analisada, tá, pessoal? Então, é importante a gente verificar. Vocês vão ver aí nas nossas aulas, né? Posteriormente, eu acredito que o Giovanni vai complementar isso, mas é o que eu falo para vocês, através dos índices a gente tem uma visão diferenciada, e é muito importante, principalmente para vocês que são aí da área de economia, tá? Então, vocês vão ter a informação e aí vocês podem tomar a decisão, tá? Temos o grau de endividamento de curto prazo, então esse grau aí, né, esse quociente, ele tem por objetivo demonstrar a política adotada da empresa para quê? Para captação de recursos de terceiros. Então, a gente pode identificar através aí desse grau, né, de endividamento a curto prazo. Qual que é a forma? É o passivo circulante dividido pelo passivo total menos o patrimônio líquido. Então, aqui o que, que representa? Basicamente, ó, é o passivo circulante dividido pelo passivo circulante mais o passivo não circulante, tá? Então, quanto menor esse índice, melhor será a situação financeira da empresa, tá? Então, a gente vai ver números, vão ser divisões básicas que a gente vai fazer, tá? Que vocês vão compreender essa questão do endividamento, tá? Então, do total do passivo, ó, do total do passivo, né, que seria o passivo circulante mais o não circulante, o quanto eu tenho de curto prazo. Então, é necessário a gente fazer essa análise. E para a gente finalizar, sobre os quocientes de rentabilidade. Então, esses índices, normalmente, eles são empregados pela margem bruta, margem operacional, margem líquida, retorno sobre o patrimônio líquido, o retorno sobre investimento e o giro do ativo, tá? Que a gente, como eu falei, a gente vai fazer posteriormente as continhas. O que é a margem bruta, né? O que se refere à margem bruta? Ela vai medir a eficiência produtiva, ou seja, o quanto de vendas foi aplicado em custo, né? A fórmula qual que é? Lucro bruto dividido pelas vendas líquidas, tá? Então, quanto maior esse índice, melhor, tá? Então, a gente vai fazer também isso aqui na prática para melhor compreensão. Temos a margem operacional. O que é a margem operacional? O que ela vai medir? Ela vai medir a eficiência operacional, ou seja, o resultado
operacional da empresa, que nada mais é do que a gente tem aqui, ó, lucro operacional dividido pelas vendas líquidas. O quanto eu tenho de lucro operacional em relação às vendas líquidas. E como funciona esse índice? Quanto maior esse índice, melhor vai ser, tá? Dentro dessa questão também temos a margem líquida. Então, o objetivo dessa margem líquida é mostrar a capacidade da empresa de gerar lucro, né, em relação às vendas, tá, de um determinado período. Então, esse é um índice que que vai ajudar muito, né, a entender se os custos da empresa estão elevados ou não, tá? Então, só para vocês terem ideia, pessoal, é muito detalhes que a gente tem, mas o bom profissional, ele tem noção de tudo isso aqui, tá? Apesar que muitos acham chato fazer isso aqui, mas só para vocês terem ideia, minha pós-graduação eu fiz em cima de análise das demonstrações contábeis, tá? Foi muito bacana, muito legal, e posteriormente a gente vai mostrar aí demonstrações contábeis para vocês diretos dos sites, tá? Seja Natura, seja Petrobras, Bradesco, Coca-Cola, vocês vão ver, nós vamos tirar uma aulinha aí para mostrar para vocês aonde que a gente capta essas informações, tá? Qual que é a fórmula da margem líquida? É o lucro líquido dividido pela vendas líquida, ou seja, o quanto eu estou tendo de lucro líquido em relação às vendas líquidas realizadas, tá? Bom, vale mencionar, pessoal, nessa margem líquida, que pode ser, né, pode ser bom ou ruim de acordo com a realidade da empresa. Normalmente, grandes varejistas, como a gente fala, possuem uma margem relativamente pequenas, mas ela ganha o quê? No volume. Então, ela tem uma margem pequena ali de lucro, mas conforme a questão do preço ser menor, ela consegue vender mais. Então, ela ganha no volume. Então, existem algumas empresas de serviços que possuem margens maiores, mas o que acontece? Ela vai ter um volume de venda pequeno, tá? Então, a gente fala, né? Temos que quanto maior esse índice positivo, melhor a empresa se sairá no momento de menor receita, tá? Porque você tem uma margem maior. Então, as empresas com margem de lucro extremamente baixas estão sendo sujeitas a perdas por causa dessa questão, tá? Então, até nisso o empresário tem que pensar, a margem de lucro dele não pode ser tão elevada para não comprometer a questão das vendas. Temos a questão do RPL, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Então, esse índice ele tem por objetivo informar o quanto de lucro uma empresa gera em relação aos investimentos do capital próprio, ou seja, dos acionistas e proprietários, tá? E vai medir a capacidade de rentabilidade da empresa. A fórmula, qual que é a fórmula? É o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Então, quanto eu estou tendo de lucro líquido, né, em relação aos meus recursos próprios, ou seja, os investimentos, tá? Então, pessoal, basicamente, o lucro é o objetivo de qualquer investidor, tá? Pelo risco do negócio. Só beber uma água aqui, pessoal. Então, assim, o lucro é o objetivo de qualquer um investidor, né? Como vocês vão investir na bolsa de valores? Vocês querem ter um retorno, tá? Quanto maior a probabilidade de ganho, né? Para quem não entrou ainda, eu acho que o professor vai ensinar vocês em algum momento. Eu não sei se é o Paulo Corbes dessa área, mas eles vão mostrar para vocês alternativas. Quanto maior risco vocês tiverem no negócio, maior pode ser a rentabilidade, tá? Então, quando a gente fala retorno sobre patrimônio líquido, quanto maior esse índice, vai ser melhor, tá? E retorno sobre os investimentos. O que ele informa, né? Ele vai informar a capacidade dos ativos, ou seja, o capital aplicado ou investido, em gerar lucro, né? Lucro que a gente fala. Então, em relação a isso, entre a quantidade de dinheiro que foi investido em uma empresa e a quantidade de dinheiro ganho, tá? Então, nada mais é do que o lucro líquido dividido pelo ativo total. Isso representa o quê? O quanto eu tive de lucro em relação às minhas aplicações, tá? Então, a gente fala que nessa questão do retorno sobre investimento, ele vai determinar o retorno do lucro, ou seja, que uma empresa ela pode gerar, sendo que quanto maior esse índice vai ser, melhor, tá? Então, existe essa questão do chamado ROI. E o giro do ativo, o que é o giro do ativo, né? Um dos últimos índices que a gente vai estar falando hoje. Pessoal, vai informar, né, ao administrador, ao gestor, a capacidade dos ativos em gerar vendas, né? Ou seja, vai mostrar exatamente quanto a empresa foi eficiente na utilização dos seus ativos. Qual que é a forma? Receita de vendas dividido pelo ativo total, tá? Então, esse índice ele pode indicar que a empresa possui ativos, né, que não estão gerando benefício, ou seja, resultados de receitas esperadas, tá? Então, quanto maior esse índice, melhor. Então, nesse sentido, a gente sempre fala, né?
é importante o gestor, o administrador, verificar a capacidade produtiva se está sendo otimizada, tá? Se a precificação não está afetando o resultado também, né, financeiro, e consequentemente a gente fala que esse índice, ou se os esforços das vendas estão sendo efetivos. Bom, basicamente, pessoal, a nossa aula seria isso, tá? Vocês podem ver que é um resumo do que se trata cada índice desse. E eu espero que vocês tenham compreendido. Claro que a gente vai estar passando isso posteriormente para vocês, nós vamos voltar numa aula fazendo o cálculo, né, para vocês entenderem um pouco melhor. E no final, basicamente, vocês vão aprender a fazer o relatório, que a gente vai ensinar. É claro que, se não me engano, quem vai passar isso vai ser o professor Giovanni. A gente vai iniciar e ele vai finalizar. Mas, no presencial, eu fazia com que os alunos aprendessem a fazer relatório, tá? Até na prova presencial, eu dava um demonstrativo já tudo calculado, tá? E isso era na última prova, e ele teria que fazer só o relatório. Para mim fazer o relatório, eu tinha que compreender ali os índices, né? Ou os quocientes. Então, é interessante aí a gente ter essa visão. Beleza? Bom, alguma dúvida, pergunta, pessoal? Entendido? Compreenderam? É claro que a gente compreende um pouco mais na hora de executar, né? Mas vocês conseguiram aí observar o tanto de análise que a gente pode fazer para ver se a empresa está bem das pernas ou não? Vamos dizer, o popular? Ô, professor, quando eles falam assim que a empresa está trabalhando alavancada, seria o quê? Então, o que você entende por alavancada, trabalhar alavancada? O professor chegou a falar alguma coisa? Não, O que é uma alavanca? O que você entende por alavanca? eu não entendo nada de alavanca, professor. Não. Na verdade, uma operação alavancada, né, que a gente fala, seria uma operação que ela permite ao investidor movimentar volumes financeiros bem superiores aos que ele possui em conta, tá? Então seria essa questão, ou seja, com uma pequena fração ali de recurso alocado, né, com uma margem de garantia que a gente fala, é possível ampliar a possibilidade dos ganhos. Então, é uma chamada operação alavancada. E isso, eu acredito que vai ter algum professor também da disciplina, Patrícia, que vai passar isso para vocês. Mas o que é o resumo disso? Nada mais do que uma operação, né, que você vai estar fazendo ali na Bolsa de Valores ou em qualquer outro investimento, que você pode movimentar um chamado volumes financeiros bem superiores ao que você possui. Aí entra a questão da captação de empréstimos, recursos, tá? Então, basicamente, tem essa questão. Eu acredito que isso é o mais o resumo que a gente fala, mas sempre vai ter aí um professor que vai trabalhar alguma coisa sobre isso com vocês, tá? Se não me engano, vocês tiveram aula com o Paulo Corbis? Ainda não. Ainda não? Ele é dessa questão, né? Ele vai ensinar vocês, eu acredito, sobre taxa Selic, sobre o INPC, o IPCA, o GPM. Ele é um professor dessa área. Se não me engano, ele vai explicar para os alunos. E eu acredito que ele vai passar mais detalhes para vocês sobre isso, tá? Até questão de compra, venda das ações da Bolsa de Valores. Isso é muito essencial, é muito importante. Uma dica que eu dou para vocês, né, vocês que estão aí assim, assistindo a gente síncrona, é só para vocês terem ideia. Eu tenho um colega meu que é contador e ele trabalhava na contabilidade de uma empresa. E só para vocês terem ideia, ele ganhava cerca de 7 mil reais. E ele descobriu essa questão de compra de ações. Então ele ganhou lá um valor de uma indenização, que o pai dele acabou falecendo, infelizmente, e eles ganharam uma indenização. Então a parte dele foi 100 mil reais. O que ele fez? Ele estudou essa questão de compra e venda de ações e investiu 100 mil na Bolsa de Valores. Vocês sabem mais ou menos qual que é o ganho dele hoje diário? Tem uma ideia? O que vocês acham? Qual por dia que ele ganha, assim, vendendo e comprando ações? Qual que é a sua opinião, Patrícia? 100, 200 reais, 300 reais por dia? É uma profissão, tá? Quanto ele investiu? 100 mil reais. Hoje ele tem um retorno bacana por dia. Em média 500? 500 reais por dia. E é uma área de vocês, tá, pessoal? Ele é contador e ele teve que estudar economia para trabalhar com isso. Só que ele fez curso, né? Teve cursos que ele pagou 4 mil reais
para entrar nessa área, porque não é tão fácil, porque você tem que saber o momento que você compra e o momento que você vende para você ganhar, né, ter um retorno do capital que você investiu. Então, é o No, momento ca- que você... no caso, então, ele faz trade? Na verdade, como se fosse, tá? Mas ele fica na casa dele, ele saiu da empresa, fica na casa dele. Eu chego lá, ele tá durante o dia todo na frente do computador enquanto tá funcionando as bolsas de valores. E aí ele falou para mim, Marcos, é muito bom, eu vou começar a investir um pouco mais se eu conseguir capital de recursos, né? De terceiros aí para me investir, porque tá dando lucro. Então imagina, R$ 500 por dia. Durante 20 dias, dá 10 mil, né? É isso? É 10 mil. Que seria 20 dias de segunda a sexta, né? Que as bolsas funcionem. Ele trabalha em casa, entendeu? Então é um momento de vocês pensarem nisso. Ah, professor, mas falta o recurso. Não importa, vocês podem começar com um pouco e aumentar. Então, economia, às vezes o aluno ele desanima, ele acha que ele vai ser um economista da Bolsa de Valores, ele vai ser um economista de uma empresa de compra e venda de sementes ou de produtos agropecuários. Existe um leque para vocês trabalhar, e é muito importante isso, tá? Foque nisso, porque vocês podem trabalhar em casa, né? Eu tenho um amigo meu que é administrador de empresa, é formado, ele está entrando nessa área também. Ele está ganhando essa média, R$ 500 por dia. Ele tem uma empresa, ele falou, futuramente eu vou fechar ela, só vou ficar comprando e vendendo ações. E nunca para, tá? Nunca para. Isso aí é algo contínuo. Então é importante a gente aprender, né? Até despertou a nossa curiosidade também. Por que não investir lá, sei lá, 5 mil, começar com 5 mil, 10 mil na Bolsa de Valores, que é uma coisa mais, vamos dizer assim, segura, tá? Segura no sentido assim, se caiu as bolsas você perde, se aumentar, mas existe um momento para você vender as suas ações, tá ok? Melhor que pirâmide financeira, né? Que é um dinheiro que vai É. e volta, tá Ô, ok? professor, eu Oi. tenho uma pergunta. Tipo, se eu não quiser analisar todos os índices, tem um índice em si que eu posso ter uma ciência de como se a empresa vai bem ou não? Na verdade, o índice ele é em conjunto, tá? Você pode utilizar o índice de liquidez junto com o de rentabilidade, estrutura de capital, de endividamento. Então, assim, ele é em conjunto. Só ele por si só, você vai ver como se fosse uma parte da empresa. Você divide ela em quatro. Então, se você pegar índice de liquidez, você vai ver o índice de liquidez ali, capacidade de pagamento, a estrutura de capital, de endividamento, de giro. Então, cada uma tem uma composição, tá? Então, para você saber o conjunto todo, você tem que fazer todas as análises. Beleza? Porque se a empresa trabalhar alavancada, não vai ter alguns índices que não vai mostrar a realidade? Na verdade, você tem que observar muito o quê? É a mesma coisa de investimento, tá? Ou imobilizado. Vocês viram lá que a gente mostrou alguns índices. Então, é necessário tomar todo o cuidado. Por quê? Porque uma vez que você está recebendo, você está ganhando através dos seus investimentos, é necessário você ter uma, uma preocupação também. Por quê? Porque tem muita gente que é assim, né? Bolsa de valores, compra ações, não tem noções. Aí ele foi lá e teve um lucro, né? Teve um ganho. Ah, eu vou investir um pouco mais. Beleza, investiu mais. No outro dia, a bolsa de valores caiu, ele foi e perdeu. E aí? Então a gente tem que fazer uma análise, né? Contemporânea, como a gente fala. Então, assim, esse pessoal que está comprando e vendendo ações, eles estão tendo conhecimento de economia global. Então, eles estão assistindo o jornal, eles estão vendo o que está acontecendo no mundo, porque isso se reflete muito. Vocês viram que na segunda-feira o WhatsApp ficou fora do ar. Vocês viram o problema que deu? Quem comprou ações do Facebook perdeu. Por quê? Vocês acompanharam, né? Acho que vocês ficaram sem o WhatsApp aí. Na verdade, todo mundo, né? É a insegurança que isso gera, né, no Isso. Facebook. Então a gente não pode ficar refém apenas de uma ferramenta tecnológica, tá? Então, assim, é o que eu falo para vocês. É análise do dia a dia, tá? E não para isso, não para. É uma análise que a gente tem que fazer Igual constantemente. foi também com o Bitcoin, que a China Isso, proibiu, né? isso, Teve muita gente que perdeu. exatamente. Então é o risco, tá? Então, quanto mais você tem a probabilidade de ganhar, mais o risco é maior também. Tá ok? Ok. Beleza? Então, muito obrigado, né? Vocês que acompanharam a nossa aula de hoje. Após o almoço, eu vou estar postando, se der tempo, eu posto antes essa aula gravada.
e aí amanhã vocês têm atividades para estar desenvolvendo. Beleza? Ok, professor. Então tá, um ótimo dia, muito obrigado e a gente está aí. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Até mais. Até mais.